Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí primeiro da ESPN, falando muito desse jogo contra o Vasco, esse empate lá em São Januário. Então você vai ver dentro desse vídeo, sim, a reclamação do Cuca sobre esse pênalti, muito duvidoso na opinião do nosso técnico, o Cuca. Para fechar o vídeo, a gente traz aí um corte aí do fechamento, o PC fazendo uma análise sobre esse pênalti que o Cuca reclamou, né? Então a gente traz aí uma análise, vem trazendo também o áudio do VAR sobre esse lance. Então tem muita informação. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Um empate 1-1, Vasco da Gama e Galo em São Januário. O Galo sai na frente, logo de cara, Gabriel Menino, aos 38 segundos, gol mais rápido de 2025 no Brasileirão. E Verratti de pênalti empata. Foi um jogo animado, hein, Nath? Jogo movimentadíssimo, né? As duas equipes buscando o tempo inteiro, um gol... Cara, Gabriel Menino... Precisa. Vamos lá, vamos falar do outro jogo das 4 da tarde, um empate 1-1, Vasco da Gama e Galo em São Januário. O Galo sai na frente, logo de cara, Gabriel Menino, aos 38 segundos, gol mais rápido de 2025 no Brasileirão. E Verratti de pênalti empata. Foi um jogo animado, hein, Nath? Jogo movimentadíssimo, né? As duas equipes buscando o tempo inteiro, um gol relâmpago, né? Como você citou, o gol mais rápido até agora do Campeonato Brasileiro e um belíssimo gol. Gabriel Menino abrindo ali pelo lado direito no contra-ataque. Recuperação de bola e aceleração do Atlético Mineiro, que hoje não tinha a sua principal estrela jogando, né? O Hulk estava fora. Mas foi um jogo movimentado. O Vasco consegue esfriar um pouco mais o jogo em relação ao ímpeto pós-gol do Atlético Mineiro, começa a circular mais a bola e vai ao ataque. E aí tem o pênalti, que para mim foi pênalti, né? O Coelho para mim também. Muito estabanado ali, ele chega trombando só nas costas do Coutinho, que fazia o movimento para tentar um voleio. Ninguém sabe até mesmo se ele ia conseguir acertar, a bola ia na direção do gol. Mas foi um Vasco que, apesar das limitações que tem no seu elenco e as dificuldades que tem, conseguiu segurar empate. O Galo teve algumas oportunidades também. A gente for pegar, o Vasco teve até mais posse de bola para conseguir, mas um jogo equilibrado em relação a números, né? O Vasco e o Atlético Mineiro tiveram, as duas equipes, a oportunidade de conseguirem até mudar o marcador, mas não foi o suficiente. As duas equipes finalizou 4 vezes no gol. E aí a oportunidade Aqui é o Rony. É, né? o Rony, ainda na primeira etapa, ele acaba chutando ali o Léo Jardim fazendo a defesa. Foi um bom jogo, movimentado. Não foi aquele jogo espetacular tecnicamente, mas um jogo movimentado. Vamos lá, a gente tá vendo os melhores momentos. Eu vou querer ouvir o que o Tetrazinho achou desse 1-1, jogo agitado, resultado ruim, né? O Vasco tem jogos a menos, mas está no Z4. Quero te ouvir, Zinho. Eu vou começar por aí, assim, é um empate, você pensar assim, o Atlético está fora de casa e o Vasco joga contra um time que é melhor que o dele. Eu acho o elenco do Atlético bem melhor do que o do Vasco. Mas jogando em casa, com o apoio da sua torcida depois da classificação na Copa do Brasil, era aquele jogo para trazer mais tranquilidade ainda. Mas acaba sendo um resultado ruim para ambos os times. O Atlético estaciona em 10º lugar, o Vasco está na zona de rebaixamento. Tem jogo a menos, mas precisa jogar e ganhar para você subir na tabela. Então, assim, acaba que o resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, o Atlético bem distante, né? Pensando em título, tá? Porque eu acho o elenco do Atlético para estar brigando pelo menos no G4. O Hulk não jogou hoje. Ele colocou o Igor Gomes no meio campo com o Scarpa, com o Alan Franco e o Menino, 2 volantes, né? Ele preencheu mais o meio campo, fortaleceu o meio campo para dar liberdade para o Natanael na lateral direita e o Arana na lateral esquerda. Mas aí ele vai no jogo buscar soluções, tem Júnior Santos no banco, né? Tem peças ainda para repor na equipe. O Alexander, que chegou agora, que é bom segundo volante, jogador que foi do Fluminense, né? Subiu, base, futuro, né, pela frente, é jovem, entra no jogo também. Então, assim, a gente viu um jogo muito equilibrado em posse de bola, em finalizações, em chutes a gol, números, estatística. Mas dentro de campo, duas equipes que cada uma na sua capacidade, né? Estou falando de clube, não, de grandeza. Estou falando de elencos que tem. O Vasco
é para fugir do rebaixamento e brigar numa parte intermediária. Quem sabe uma Sul-Americana. Eu vejo o elenco do Vasco, né, melhorando bastante, Sul-Americana. Mas o Atlético, eu vejo o Atlético brigando, um dos favoritos na Copa do Brasil, mas no Brasileiro é um time e é um elenco que tem que pensar na parte de cima da tabela, mas com resultados que não estão ajudando para isso, não está ajudando. Então, assim, é um trabalho que o Cuca tem que fazer. Toma poucos gols, mas está fazendo poucos gols também o Atlético. Tem elenco para render mais, Felipe. Show de bola! Vamos falar mais sobre esse jogo. Vamos ouvir os treinadores Fernando Diniz e Cuca. Nós fizemos um gol com 1 minuto e meio por aí. Uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti. Pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo. E dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo. Mas o controle de carga que a gente tem que ter, não adianta você expor o jogador 3 vezes por semana com jogos decisivos como a gente tem tido aí, foram 3 Flamengo seguidos, um Bahia, um Palmeiras, tudo fora, um Bucaramanga, e aí não tem quem aguente, você tem que fazer o controle para ter o jogador em boa condição na quinta-feira. Essa foi a vez dele, o Saravia, e provavelmente nos outros a gente vai rodar para não perder ninguém. Só assim a gente vai ter intensidade, né? E rodando o grupo para aguentar. São 10 jogos em 30 dias. É muita coisa, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então tem que rodar bem, fazer o controle de carga certo para não ter lesão. Eu diria que o Lianco é um dos principais jogadores que a gente tem, tamanha é a confiança e a necessidade que o time tem em torno dele. Não é à toa que é o capitão do time, na ausência do Hulk, e tem o Alonso também, mas é um cara que se desdobra em campo, que arma a saída de jogo com qualidade, tem velocidade, bom tempo de bola, é um jogador completo. O que a gente tem feito também? Tem rodado até os meninos que chegaram, nós já começamos jogando com o Alexander e com o Biel, hoje eles entraram no jogo, entraram bem, principalmente o Alexander, que jogou mais tempo. Acho que ele deu um equilíbrio muito importante para o meio campo, com qualidade de saída para o jogo, ocupação de espaço, boa técnica, inteligente para jogar. O Biel também entrou bem, teve infelicidade de perder o gol, né? Uma bola rápida, uma cruzada do Rony, enfim. São jogadores importantes que acrescentam mais na nossa equipe, né? O René recém chegou, a gente tem que ir analisando ele treino a treino para daí poder lançá-lo em jogos. Não é só focar, não conseguimos ganhar e vamos para casa, acho que de cabeça baixa. Lógico que tem muita coisa que a gente tem que ver, evoluir, gols que a gente às vezes acaba perdendo, que pode nos dar uma vitória, mas voltar com 1 ponto para casa também, acho que a gente tem que ver do lado bom, que lá na frente pode ajudar muita gente. E os lances ali, tivemos a oportunidade com o Biel também, acho que o lance que eu mesmo armo ali, vou para frente, acho que desespero de fazer gol. E depois teve uma antes, né, logo no início do segundo tempo, a que eu chutei ali também. Enfim, fico feliz do jogo em si, não só meu individualmente, mas a gente conseguir ir para casa com 1 ponto jogando fora de casa contra o Vasco e no São Januário, acho que tem motivos da gente ir embora para casa com pensamentos positivos para a semana.
Vamos lá, um balanço de entrevistas, né? O Atlético Mineiro tem um compromisso que você vai ver na tela da ESPN em Sul-Americana. Hulk poupado não é sempre, mas o Cuca falou. Ele é o Hulk, mas não é de aço, né? Mas os 3 jogos seguidos contra o Flamengo, eu digo da exigência, né? Você tem o Brasileiro, os 2 jogos da Copa do Brasil e ainda tem esse intervalo em relação ao jogo de Campeonato Brasileiro entre esses da Copa do Brasil, né? Então a exigência é muito grande. Eu entendo quando o Cuca ele expõe essa necessidade de você rodar o elenco até que correspondia ali em determinado momento do jogo, tem uma grande oportunidade no segundo tempo até de construir um 2-1, mas é um Galo que começa a crescer de produção coletivamente e individualmente, obviamente que a gente falava anteriormente do Palmeiras, né? Quando você tem um extraordinário, óbvio que ele faz muita falta e é o caso do Hulk. Mas é um time que coletivamente vem correspondendo à expectativa do Cuca nesses últimos jogos. Vem ganhando uma casca, vem ganhando um pouquinho mais de jogo. Então é um time que vem crescendo dentro da competição. Ainda está abaixo na tabela, é verdade, mas tem tudo para conseguir dar uma arrancada aí. Deixou um ponto hoje em São Januário, mas o Vasco também, em dado momento, dificultou muito a vida do Atlético. Muita polêmica ou não? Com o auxílio do VAR. É isso, foi uma rodada, boa noite, né? Boa noite a todos, para todo mundo que está ligado no fechamento. Uma rodada, Rizek e amigos, com bastante participação do VAR. Em 8 jogos, tirando agora o Grêmio, que está jogando com o Sport, tem mais um jogo para fechar a rodada amanhã, em 8 jogos foram 9 revisões do VAR. Algumas até sem muito sentido, né? Como ontem a expulsão do jogador do Fortaleza, que o Daronco acertou em campo e o VAR chamou para tentar corrigir uma decisão que já estava certa do Daronco. Então, assim, ainda a gente tem muita participação do VAR. Claro que o importante sempre é a decisão final ser correta, como nós vamos mostrar no pênalti aqui a favor do Vasco, mas ainda a gente precisa melhorar o desempenho no campo de jogo, porque o VAR acaba participando demais, interferindo muito nos jogos. Você não achou correta a marcação do pênalti a favor do Vasco? Achei correto, sim, mas vou chamar a atenção para o posicionamento do árbitro, que estava muito próximo, que já poderia ter sido uma decisão tomada no campo de jogo, para que o jogo tenha bastante dinâmica. Olha só. Bem posicionado. Bem posicionado, estava muito próximo, né? O Davi Lacerda. Ele tem esse estilo de dar muita sequência no jogo, de marcar poucas faltas, mas em alguns momentos ele acaba exagerando. E quando é uma jogada que resulta em pênalti ou gol, que são situações revisáveis, aí o VAR tem que solicitar a revisão. Ele estava muito próximo, olha só. Tem ali um bom ângulo ali para tomar a decisão e acabou não marcando no campo de jogo. E a intervenção do VAR super correta, porque o Coelho foi imprudente, olha só, ele dá um tranco nas costas do Coutinho, já estava preparado ali para dar o voleio, né? E aí, totalmente desnecessário, né, gente? Desnecessário, imprudente, totalmente atabalhoado ali a ação do Coelho. É um pênalti que nem todos os árbitros marcam, né? Que aí eu acho que é a grande discussão, né? A gente fala muito de critério, né? É isso. O Davi Lacerda tem esse critério de dar sequência no jogo e é muito bom. Mas tem algum árbitro que se vai ao VAR não marca esse pênalti com essa imagem aí? Aconteceu comigo o Daronco. O Daronco não marca, não. Eu tenho minhas dúvidas. No campo eu concordo, mas diante dessa imagem... Eu tenho minhas dúvidas de árbitro não marcar esse pênalti aí. Eu tenho minhas dúvidas. Eu marcaria, tá? Quer ouvir o edificante áudio do VAR? Esse tal de áudio... É sempre bacana, né? Louco, Bom, eu tô ironizando, mas eu acho bacana mesmo que a CBF divulgue. Acho bacana, cara, transparência. Não, divulgar é legal. O legal não é o áudio, né? Exatamente, mas é bacana que a gente possa entender o que levou a essa decisão acertada. Meu Deus. Segundo o PC. Pode rodar. Ai... Segue. Todos habilitados. Estão dois brigando. Um com o outro. Todos habilitados novamente. Tudo limpo. Ele vai lá, desbota ele. Tudo normal aqui. Segue. Tá tudo normal. Pode jogar. Só o giro aqui, tá? Tá vocês dois. Aí. Vamos. Ele vai fazer o giro, tá? Ter um contato corpo com corpo, tá? Ei, tá vocês dois? Na hora da batida. Tá sendo checado, tá? Segura. É o momento do chute. É esse lance ainda ou quer o depois? Pra mim, esse aí tem que ser checado. Okay. Tá? Na hora do chute, ele vai só no corpo do jogador. Só aqui. Vê pela uma câmera de trás se tem melhor. Aqui bate no corpo, tá? Isso, tá nesse chute aí.
Ele impacta totalmente no chute, tá? E ele vai até com as costas pra tirar, tá? O jogador ia pegar e não tem possibilidade de chutar por causa do estoque nele. Chegar APP, tá? Eu vou recomendar revisão pra ele, tá? Mas tem um APP, tá? Calma, deixa eu limpar lá. Davi, Oi. te recomendo revisão pra possível pênalti, tá? Nesse lance do Coutinho da virada, tá? Pode seguir. Solta. Pode acelerar. Velocidade normal. A gente tá checando o APP, tá? Tá tudo ok aqui. Tá tudo ok aqui. Pode seguir. Isso aqui tá ok também. Aqui tá tudo ok. Esse treco dos dois ok também, beleza? Tá limpo. E é a girada, tá? Cara. Ok, perfeito. Ele vai avaliar. Ele toma um tranco por trás na hora do chute, tá nas costas. Ah, ele vai só no corpo. 8B também. Gira pra mim. Ele só vai no corpo, Quero ver o movimento completo em câmera real. Pode soltar em velocidade normal, tá? Vou te dar uma câmera maior, mais alta agora. Ele bate na hora do movimento, bate nas costas do atleta. O atleta não consegue progredir, então ele interfere. Ele não joga em momento nenhum. Exatamente. A decisão de tiro penal sem cartão. Perfeito. O APP é limpo, tá? E o áudio do VAR já Bem, tá? Também achei. Eu sou meio crítico com esse áudio, porque às vezes é uma gritaria danada que a gente não consegue ouvir, entender ninguém. Do meme brasileiro, o áudio do VAR, cuidado de que... Mas teve uma comunicação tranquila, né, PC? Teve sim, e inclusive no primeiro momento no campo de jogo, o Davi Lacerda fala, né? Tá tudo normal aqui, limpo, tá tudo normal. Então ele está descrevendo uma situação que está diferente daquilo que o VAR está analisando, né? E a análise do Rafael Traz foi precisa, porque o Coelho em nenhum momento ele disputa a bola. E ele impacta ainda na definição do chute ali do Coutinho, de maneira imprudente, nas costas, e a revisão foi, a participação do VAR foi correta, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí a equipe da ESPN fechando com o fechamento da Sport TV, né? Cara, muito questionado, até o Cuca questionou bastante aí sobre esse pênalti. Agora, sinceramente, eu vendo essas imagens aí, eu tendo a concordar que realmente foi pênalti. Eu acho que o Coelho deu mole. E nem pode reclamar muito do Coelho, cara, que ele é um... Cara, tem salvado demais o Galo. Tem jogado muita bola. Até o gol, né? Você vê que ele carregou ali e deu o passe depois pro menino. Então, infelizmente, o Coelho deu mole ali. Deu mole e, sinceramente, eu acho que o Coutinho nem ia acertar esse voleio. Claro que não dá para dizer, mas pelo movimento ali e a altura da bola, a perna dele estava bem abaixo, a bola estava bem em cima ainda. Então, provavelmente, eu acho que ele não ia chegar. Se chegasse, ia pegar de casquinha. Eu acho que não ia ter muito perigo esse chute do Coutinho. Mas, enfim, felizmente foi marcado o pênalti. A gente deixou de vencer o Vasco lá, que não vive um bom momento. A gente sabe que durante a partida tivemos grandes oportunidades. O Biel teve oportunidade também, acabou não acertando. O Rony também. Então, em certo ponto, comemora, jogo fora de casa, um ponto, mas ao mesmo tempo um gostinho amargo, sabendo que a gente teve possibilidade de conseguir a vitória, engrenar um pouco mais aí no Brasileiro. Mas enfim, vida que segue, bola pra frente, o nosso Galo vem jogando melhor. Hoje, claro, sem o Hulk. Precisou do Hulk, o Hulk faz muita diferença, né, cara? Então, nas próximas rodadas a gente vai ter Renier. Então, os reforços estão se encaixando nesse elenco. Então, se Deus quiser, logo, logo, o Galo vai dar mais alegria do que já deu. Porque nesse meio de semana já deu muita alegria essa classificação na Copa do Brasil. E a gente vai forte tanto na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro, pelo amor de Deus, né? A gente não vai fazer igual ano passado. Tanto que não é o Milito. Com o Cuca, a gente já viu que ele poupou o Hulk, mas praticamente o restante do time foi todo, só não foi o Saravia, né? Então a gente já sabe que o Cuca não vai fazer igual o Milito, de abandonar o Brasileiro e ficar naquela situação feia do ano passado.
Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado no vídeo? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. E você, depois que der o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda muito o meu trabalho. Fica aqui sempre procurando as últimas notícias, as informações do Galo para trazer em primeira mão aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.